Então, por que que o cartão de enfrentamento aí, ele é importante para começo de conversa? Ele serve para a gente lembrar aí do que realmente importa. Então, ele serve para ajudar o paciente se lembrar do que realmente importa. O que que seria isso, né? Durante o processo de terapia, querendo ou não, né? Durante a nossa vida de modo geral, nós, querendo ou não, temos dificuldades para lembrar das coisas que importam para gente, do que a gente valoriza, de quais são as nossas metas e coisas nesse sentido. E ter um cartão de enfrentamento, a primeira coisa que ele pode ajudar é justamente lembrar a gente, lembrar aí os nossos pacientes do que realmente importa para ele. Porque muitas vezes, principalmente quando nós estamos afetados aí por distorções cognitivas, a gente acaba esquecendo do que é importante para a gente. E quando a gente esquece do que é importante para a gente, é muito fácil a gente acabar se comportando de maneiras que são disfuncionais para a gente, maneiras que mantêm o nosso esquema de funcionamento disfuncional, de maneiras que fortalecem aí as nossas crenças centrais disfuncionais. E aí acaba mantendo a gente com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, com os nossos transtornos. Então, a primeira função do cartão de enfrentamento é justamente lembrar a gente do que realmente importa, realmente como um lembrete. Aí, a segunda coisa que o cartão de enfrentamento pode fazer, que ele pode ajudar tanto a gente como o paciente aí no processo de terapia, é motivar esse paciente durante momentos difíceis da vida. Quando a gente fala num processo de psicoterapia, querendo ou não, o paciente normalmente ele está envolvido com transtornos, ele está envolvido com um modo de funcionar bem disfuncional, né? Ele está envolvido com um tipo de comportamento, com sentimentos, né, emoções, pensamentos que causam grande sofrimento, que causam algum grande incômodo aí no seu dia a dia e faz com que ele acaba se comportando de uma outra maneira que prejudica aí os seus relacionamentos, que prejudica o seu desempenho no trabalho, prejudica o seu desempenho acadêmico e prejudica aí o seu bem-estar de modo geral. E quando ele está nesse estado, né, quando ele está justamente nesse estado prejudicado, vivendo tudo aquilo, aqueles pensamentos, aqueles sentimentos e tudo mais, é muito difícil ele conseguir ver a esperança. É muito difícil ele conseguir ver que as coisas têm solução. É muito difícil ele conseguir ver que as coisas podem melhorar. E o cartão de enfrentamento pode servir nesses casos também para motivar o paciente, justamente para motivar ele de que as coisas podem melhorar, de que as coisas podem dar certo e do que ele vai conseguir ou do que ele pode conseguir caso ele realize mudanças no seu modo de pensar, no seu comportamento, na sua emoção e caso ele realize as coisas que a gente está trabalhando ali no processo de terapia. Então, uma segunda coisa muito importante que serve aí o cartão de enfrentamento é justamente a possibilidade de poder motivar o paciente em momentos difíceis. Outra coisa, outra função aí do cartão de enfrentamento é justamente enfraquecer as crenças disfuncionais do paciente e fortalecer as crenças mais saudáveis do paciente. Eu gosto de falar que nós temos aí o ciclo de manutenção da dor e o ciclo de manutenção saudável. O ciclo de manutenção da dor é um modo de funcionamento do paciente que mantém ele no seu problema, que mantém ele na sua dor. E o ciclo de manutenção saudável é um ciclo de manutenção que acaba tirando ele daquela dor e fazendo que ele desenvolva um melhor bem-estar, um maior bem-estar na sua vida, que ele tenha um maior desempenho, que ele melhore seus relacionamentos e por aí vai. Quando ele faz isso, né, quando ele enfraquece o seu funcionamento, o seu ciclo de manutenção da dor e fortalece um ciclo de manutenção saudável, ele acaba enfraquecendo crenças disfuncionais e fortalecendo crenças mais funcionais. E o cartão de enfrentamento é uma estratégia importantíssima para esse processo, tanto para motivar o paciente para fazer o que ele precisa fazer para essas coisas, para lembrar ele do que realmente importa também para ele, do que ele tem que fazer, coisas nesse sentido, e também para conseguir desafiar justamente aqueles comportamentos, para desafiar os seus pensamentos disfuncionais e todas as partes aí desse ciclo de manutenção
dele, para estimular que ele use menos do ciclo de manutenção da dor e use mais do ciclo de manutenção saudável. Então, essas são as funções do cartão de enfrentamento. E por que será que ele consegue fazer tudo isso? Ele consegue fazer isso por quê? Porque o cartão de enfrentamento, ele demonstra a verdade, ele demonstra a realidade das coisas, as nossas distorções cognitivas. E independentemente das nossas emoções, e também aí desafia os nossos pensamentos disfuncionais, né. Então, o cartão de enfrentamento, independentemente de qual distorção cognitiva que a gente tenha, né, que os nossos pacientes tenham, ele mostra a realidade. Na terapia cognitivo-comportamental, a gente não vai atrás de pensamentos positivos. A ideia não é sair de uma distorção, que é um pensamento mais negativo, um pensamento exagerado, um pensamento rígido, um pensamento que traz um grande sofrimento. Não é sair deste pensamento disfuncional, negativo, tende a ser, né? Para um pensamento positivo, que muitas vezes tende a ser irreal também. Na terapia cognitiva, a gente busca a realidade, o fato das coisas. E quando a gente busca essa realidade, a gente consegue então ter um pouco mais de controle sobre as situações, um pouco mais de controle sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas emoções, sobre os nossos comportamentos e também sobre algumas situações e o como reagir a essas situações. E tudo isso é através da realidade. E é isso que o cartão de enfrentamento faz. Ele joga na nossa cara a verdade das coisas. Então ele dá uma ideia pra gente do que, poxa, então essa é a verdade, então eu estou exagerando. E quando ele mostra pra gente a realidade das coisas, que nosso pensamento provavelmente está exagerado, independentemente de como eu me sinto em relação a isso, porque eu posso me sentir muito mal com o que está acontecendo e por conta dessa emoção negativa achar que as coisas são muito piores do que elas realmente são. E isso então é intensificado. E o cartão de enfrentamento, então ele não vai considerar a sua emoção. É tipo, foda-se que você tá ansioso. Isso não significa que a situação é tão perigosa como você imagina. Foda-se que você tá chateado. Isso não significa que a situação é tão negativa como você imagina. Ele chega pra gente e mostra a realidade das coisas. Ele mostra pra gente os fatos. E quando nós temos justamente essa realidade, a gente pode fazer alguma coisa. E aí, a gente então mostra isso ao paciente, a gente ensina tudo isso para o paciente, e o cartão de enfrentamento é o meio dele treinar fazer isso, tá? Então ele mostra a realidade das coisas, ele vai fazer a gente aí a realidade frente às nossas distorções cognitivas, distorções cognitivas dos pacientes. Isso é independentemente das emoções que o paciente tenha, né? E também desafia os pensamentos disfuncionais daquele paciente. E dessa maneira, ajudando o paciente a fazer esses desafios, ajudando o paciente a enxergar a realidade das coisas, ele acaba então melhorando, ele acaba então se envolvendo aí em comportamentos mais saudáveis. Por isso que o cartão de enfrentamento é a estratégia mais importante da terapia cognitiva.